Mesmo antes de eu ser evangélico, eu sempre ouvia dizer que Jesus está voltando. Eu creio que muitos pensam dessa maneira. Se ele vai voltar, por que não voltou até agora? Mas a Bíblia nos diz que todas as coisas têm o seu tempo determinado. E Deus está com paciência esperando o renovo da sua igreja. Deus está com paciência esperando que a igreja desperte. Como aquelas virgens que ficaram dormindo e à meia-noite ouviu-se o som da trombeta e alguém dizendo, aí vem o esposo. Então cuidado você. Você que está brincando de ser cristão, você que está brincando de estar na presença de Deus e acha que Deus é bom, não que Deus seja ruim, mas no sentido de que Ele passa a mão na cabeça de tudo, que Ele perdoa todas as nossas ações, e na verdade Ele perdoa, mas vai chegar aquele dia em que Ele vai chamar a cada um de nós, a mim, a você, a cada um, pastores, aqueles pastores que andam sacaneando por aí, que andam pregando o evangelho de encher linguiça, que andam querendo levar o povo no cabresto, como se fosse no tempo da lei, né? Aqueles tipos de pastores que se esquecem que o textuário da Bíblia está escrito em João 3,16, é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o crer em Jesus Cristo tem as suas consequências. E é sobre isso que eu queria falar rapidamente com você. Que quando nós cremos em Jesus, há uma porta espiritual aberta para a nossa vida. Quando cremos em Jesus Cristo, nós passamos a dar crédito à palavra de Deus. Então a Bíblia nos diz que é como se nós andássemos com o sobrenatural. Pena que hoje a igreja parece que perdeu essa visão da coisa. Você já reparou isso? Antigamente, aí vem assim, é coisa do passado. Não é coisa do passado. Vou dizer a você por que não é e vou mostrar para você dentro da Bíblia. Porque a Bíblia nos diz, em Hebreus 13:8, diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Lá no capítulo também, no livro de Malaquias, no capítulo 3, o próprio Deus diz, olhe, por essa razão vocês não são consumidos, porque eu não mudo. Deus não muda. A vontade de Deus hoje, na graça, é que a igreja dele, que começou lá no passado, aquela mesma igreja que Jesus profetizou no capítulo 16 de Mateus, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porque hoje o diabo tem colocado uma preguiça espiritual no meio do povo de Deus. É preguiça para orar. Hoje nós temos, sabe o quê? Verdadeiros shows dentro da igreja. E final de semana vai estar aqui, nós teremos aqui, e venha ver, vai vir fulano de tal. Hoje, aquele que deveria ser prestado, ser cultuado, parece que ele fica em segundo plano. O cantor tal vai estar lá, o pastor tal, o pregador tal vai estar lá. Quando na verdade não há renovação, não há salvação, não há livramento, se o fator chamado Deus, através da pessoa do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, não estiver atuando na igreja. Jesus tem que ser glorificado, minha gente. Jesus tem que ser exaltado. E é isso que faz com que o diabo bata em retirada. Você está entendendo? Então hoje se vê muito showmício. Hoje se vê muito show de cristão. Tem gente que diz aí que Jesus é repeiro. Eu não sei, não tem nada contra rap. É uma maneira de se manifestar. Mas quando a gente cai para dentro da Bíblia, você vê uma das coisas mais ridículas que eu acho. É quando alguém está orando, alguém ficar de fundo tocando, fazendo uma violinha de fundo. Gente, oração é poder. Oração direcionada na pessoa de Deus, naquele momento só Deus deve ser glorificado. Especificamente naquele momento. Porque quando você está orando, você está entrando numa dimensão espiritual, elevando o seu pensamento a Deus, se ligando com o Criador, aleluia. E aí a Bíblia nos diz que o milagre acontece, como era no passado, quando a igreja primitiva orava, muitas vezes mexia até o lugar onde eles estavam. O pessoal sentia como se fosse um terremoto, alguma coisa parecida. Hoje o cidadão está lá na frente com seu terninho todo ajustadinho e com belas palavras, e em nome de Jesus, e Deus seja louvado, porque a homilética...
Gente, poder de Deus na igreja é manifestação, é humilhação, como está lá em Joel, o profeta Joel dizendo, olha, que o povo chore entre o altar, entre esse lugar, entre o lugar santo, que o povo ore, que o povo se coloque diante de Deus, porque quem tem que ser glorificado ali, minha gente, é o poder de Deus, é Jesus Cristo, tá bom? Então, igreja, que às vezes você entra, o silêncio é tão grande que você pode ouvir até uma mosca voando, meu Deus, tenha misericórdia. E não venha dizer para mim que não se pode, que Deus não é surdo. Eu sei que Deus não é surdo, mas você tem liberdade para glorificar a Ele. Isso eu vou falar em um outro tema, quando eu tiver oportunidade. Por exemplo, quando se vê hoje a igreja, nós temos 3 tipos de igreja. A igreja que reza, porque vai lá, vamos cantar o salmo tal, agora vamos ver o hino do corinho, como é? Vamos ver o hino do inário tal, esse mesmo, glória para Jesus, aleluia. É um negócio sistemático, rapaz. Deus é vida, Deus não é sistema não, rapaz. Deus não é sistema, Deus é vida. Abra a sua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Deixa o poder de Deus se manifestar na sua vida. Deixa Ele quebrar esse vaso cheio de casca que nem cebola. Deixa Ele fazer de você uma nova vida, para que a glória de Deus se manifeste dentro de você. Então nós temos 3 igrejas hoje. A igreja que reza, que é aquela igreja ritualista. A igreja que ora. E a igreja que clama. E quando eu me lembro de clamor, eu me lembro lá no passado, quando uma barreira foi destruída, quando as muralhas foram destruídas, porque Deus mandou que no 7º dia o povo clamasse, o povo gritasse, porque gritar quer dizer clamar, meu amigo. Vai pro dicionário e vai ver o que quer dizer clamar. Com todas as suas forças, Senhor, eu estou aqui, me renova, tira essa casca, tira essa capa de mim, faça de mim uma nova criatura. Aleluia. E só assim Deus vai atuar na sua vida. E as pessoas que passarem por você vai ver a diferença. A diferença significativa, como também está lá em Malaquias. Vai se ver a diferença entre aquele que serve realmente e aquele que está só no banda-voa, só como caçador de bênção. E hoje tem muito disso. Então é esse. Que tipo de igreja você tá frequentando? É a igreja que reza? É a igreja que ora? Que às vezes aquelas palavras bonitas para buscar, para vencer você pela emoção? Porque tem gente que para cair uma lágrima, para se derramar diante de Deus, tem que ouvir, meu Deus, tem que ouvir, sabe o que? Um testemunho de desgraça. Tem que ouvir um testemunho totalmente distorcido, para depois dizer, oh meu Deus, que glória. E tem gente que tão somente, quando ele já sai da sua casa, ele já sai na comunhão com o Criador. E quando ele está na igreja, junto com os irmãos, ele se derrama de uma maneira que ele clama aqui, aí me faz lembrar de Ezequias, quando entrou no templo, quando o rei da Síria veio para tentar destruir o povo de Israel, e Ezequias leva as cartas até chega lá e Senhor, se derramou diante de Deus. E o Senhor manda Isaías dizer a ele, olha, pode ficar tranquilo. Ele não vai fazer nada disso. E se cumpriu. Irmãos, me perdoe pela minha exaltação, me perdoe por eu ser uma pessoa grossa na palavra, uma pessoa não letrada, mas uma coisa é certa. Eu sei que Deus um dia me pegou com toda a minha ignorância e transformou a minha vida. Ele quer transformar a sua, porque a tônica do Evangelho é essa. A boa nova é essa. Por isso que Jesus disse lá, capítulo 1 de Marcos 16, 1,16, arrependei-vos e crede-vos no Evangelho. O Evangelho é transformação, é libertação, mas só se eu acreditar. E eu prefiro ficar com a igreja que clama. E quando eu falo em clamor, eu vou lhe falar aqui do o menor clamor de toda a Bíblia e que teve o efeito imediato. É só você ler no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Jesus vinha andando de madrugada por cima do mar. E o mais, como é que se diz? O mais empolgado, como sempre, está lá o Pedro de novo. Pedro, o apóstolo da circuncisão, está lá o Pedro. E Jesus fala, dizendo, não tenha medo, sou eu. E Pedro fala assim, o Senhor meu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz, vem.
E Pedro bota o pé dentro d'água e começa a andar. Que passagem bonita. Eu poderia até explorar um pouco mais aqui, mas não vou explorar. Eu quero só mostrar para você a menor oração, o menor clamor de toda a Bíblia. E que teve a resposta imediata. E Pedro foi caminhando, de repente ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a situação ao redor, que o mar começava cada vez a levantar ondas cada vez mais altas a ponto de cobri-lo. E aí ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele fez a menor oração ou o menor clamor de toda a Bíblia. Ele foi direto diante de Deus, foi direto à fonte. Não ficou de conversa fiada. Não ficou, eu não posso me ajoelhar aqui porque vai sujar minha calça. Aqui não sei o que hora que acaba isso, que eu quero ver um filme em casa. Meu Deus do céu. A igreja precisa de reavivamento espiritual. É isso que faz o diabo correr, gente. O que aconteceu? Pedro disse, Senhor, salva-me, porque eu pereço. E a mão de Deus veio na hora para segurar ele através da pessoa de Jesus Cristo. E perguntou a ele, por que duvidaste, homem de pouca fé? Então, igreja que duvida é uma igreja que não recebe, como diz Tiago. Né? Pede e não recebe por quê? Porque fica duvidando. E aquele que duvida, diz Tiago, é semelhante às ondas do mar, que é levado de um lado para outro. Então, procura pelo reavivamento, que Jesus está voltando. E o reavivamento vai vir mais cedo do que você pensa e mais tarde do que você imagina. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.